Eu vejo muita gente na internet comentando, principalmente quando se trata de literatura, que as histórias de hoje são relativamente piores ou até muitas das vezes inferiores àquelas que eram escritas antigamente. Mas eu penso assim, bom, isso é culpa somente dos escritores que estão escrevendo histórias piores, de certa forma? E a resposta, pessoal, é lógico que não. Se os escritores estão escrevendo histórias piores, isso também significa que as pessoas estão dispostas a lerem histórias inferiores do ponto de vista de qualidade, de escrita, enfim. E se você observar, sempre no mercado editorial, o que interessa é: existe um público para consumir esse tipo de narrativa? E eu amo histórias clássicas, principalmente aquelas histórias que moldaram o que hoje a gente conhece como a tríplice, né? A tríplice de ouro da ficção, que é a fantasia, o horror e a ficção científica. E histórias como essas que a gente vê em Contos Bizarros, esse livrinho aqui que eu separei para ler, e com diversos autores, são uma prova de que, de fato, as histórias clássicas ainda resguardam, ainda tem aquele charme especial que a gente tanto gostaria de ver nas histórias de hoje. Mas isso não significa que as histórias de hoje estão necessariamente piores, é como eu disse. O mercado editorial nunca foi tão grande, com a globalização e com acesso a histórias virtuais, ou seja, histórias em e-books, celulares, tablets. As pessoas estão cada vez mais, como eu posso dizer, ansiando para achar aquela narrativa que combina com o que ela entende como literatura de qualidade. O que eu acho interessante, que eu vou comentar sobre esse livro, que eu acho que até o final desse vídeo você vai entender muito bem, é como esses contos de antigamente, eles ressoam até os dias de hoje, como a qualidade deles, do ponto de vista de alguém que consome esse tipo de literatura e, consequentemente, alguém que produz, por influência dessa mesma literatura, como essas histórias fantásticas, onde o imaginário popular e onde a ânsia por explorar novas aventuras, enfrentar novos medos, enfim, como ela continua sendo muito divertida. Então seja bem-vindo, meu nome é Ryan Chamoun, eu tenho um canal e também faço parte do universo Antares. Então se você gosta de histórias, se você gosta de escrever, se você gosta de consumir e falar sobre o processo criativo, o processo de escrita criativa, seja muito bem-vindo. E eu acho que a primeira coisa que eu posso comentar, tendo em vista alguém que escreve e, consequentemente, consome essas histórias, primeiro, porque gosta, e segundo, como inspiração para fazer o que eu faço, é que, cara, é muito maneiro você poder ver, né, como a estética na literatura ela evolui. Como assim estética, né? Já que as pessoas se perguntam, nossa, mas o nosso ofício, né, o ofício da literatura, quase sempre, né, ele não usa como referência imagens, né? Apesar de algumas histórias serem muito visuais, no sentido de que o escritor ele dá muita ênfase, né, para o que está acontecendo do ponto de vista de como alguém se parece, como uma determinada cena está composta. Então, mesmo que né, a época que os contos bizarros foram escritos, o cinema não estava tão grande como é hoje. Ele já era grande, obviamente, mas não era tão grande como é hoje. As pessoas ainda tinham como referência a literatura que a gente chama de literatura clássica, para quando se tratava de entretenimento. Então muitas pessoas compravam, né, os clássicos, tinham em mãos os clássicos em suas casas. E quando a literatura, né, que a gente chama de literatura pulp, começou a fazer um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, né? E ao redor do mundo, você tinha, por exemplo, na Inglaterra, né, no Reino Unido, Penny Dreadfuls, você tinha na França os folhetins, no Brasil também, muitos dos nossos romances clássicos, né, foram publicados em jornais, capítulo a capítulo, e depois foram compilados em histórias. E, claro, aqui a gente está para falar sobre as histórias clássicas da Weird Tales, né, que justamente tem esse título, essa alcunha de weird, que é referente ao estranho, ao extraordinário, e é muito interessante ver como essa temática foi evoluindo ao longo do tempo. Claro que muitas das narrativas que aqui se encontram hoje são consideradas como clichês, mas naquela época eram
verdadeiras quebras de estigma. Primeiro porque esse tipo de narrativa, esse tipo de história era tido como inferior. Por quê? Se você não conhece o termo pulp, ele vem por conta justamente do material que era utilizado para produzir esse conteúdo. A polpa de celulose, que era um tipo de, como eu posso dizer, papel muito barato, quase que descartável mesmo, era utilizado para tornar essas revistas acessíveis. Então os editores, eles procuravam, né, se correspondiam com escritores ao redor de todos os Estados Unidos e contatavam e pediam suas narrativas, e na maior parte das vezes os escritores eles eram pagos como freelancers, ou seja, os editores pagavam 1 centavo, 2 centavos por palavra escrita, e se a história fosse aprovada, o escritor recebia esse dinheiro e, consequentemente, era publicado. E além disso, nas narrativas, nessas revistas, havia de tudo um pouco. Você tinha os clássicos comerciais, correspondências, ensaios, onde os autores e os leitores podiam se comunicar melhor, e a gente teve diversos personagens, né, autores que com o tempo viraram clássicos absolutos, que surgiram justamente nessas revistas. Os dois principais deles, né, foram H.P. Lovecraft e o Robert E. Howard, mas você teve muitos outros, né? Esses fizeram parte da Era de Ouro, só que revistas como essa ficaram populares até o final dos anos 60, e aí depois outras mídias como as histórias em quadrinhos acabaram se alavancando, e essas revistas acabaram entrando, digamos assim, no seu período de aposentadoria, apesar de que elas nunca se aposentaram. Você tem alguns volumes que são publicados, claro que de maneira comemorativa, como homenagem, até os dias de hoje, mas do ponto de vista comercial, elas entraram em decadência a partir dos anos 40 ali. Mas mesmo assim, nos proporcionaram histórias fenomenais. Aqui, nessa edição dos Contos Bizarros, a gente tem uma lista de autores que vocês podem ver. Então, alguns dos autores são H.P. Lovecraft, Algernon Blackwood, Eleanor Smith, Edith de Garay, Robert E. Howard, Arthur Machen, H.F. Arnold, Bodo Wildberg, Lucy Maud Montgomery e Arthur Leo Zagat. Então, esses e muitos outros foram responsáveis pela ascensão da revista de literatura pulp, né? Ou seja, um entretenimento com foco em aventuras fantásticas, aventuras que eram concisas, ou seja, muitos dos leitores eles pagavam cerca de 25 a 40 centavos de dólar e tinham um volume recheado de aventuras que algumas eram serializadas, ou seja, pelo fato de serem muito grandes, a revista não suportar a quantidade de palavras que esses autores muitas vezes produziam. Os contos ou narrativas mais longas eram enxugados no sentido não de serem, como eu posso dizer, cortados, mas no sentido de serem serializados, ou seja, primeira parte, segunda parte, terceira parte, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo. E uma coisa que eu acho que a literatura de antigamente tem como vantagem sobre a literatura de hoje em dia é a concisão. Eu acredito que isso vai um pouco também da influência sobre a nossa literatura, tendo em vista o entretenimento que ela exige e tendo em vista como a competitividade com outras mídias acabou sobrepujando esse aspecto. Ou seja, se você ler um conto de 1000 palavras, vamos supor que você leva ali 15, 20 minutinhos, ou um conto relativamente assim, de tamanho médio, vamos supor, de 3.500 a 4.000 palavras, você demora ali 1 horinha para ler. Hoje em dia essa 1 horinha pode ser gastada, né? Ela pode ser empreendida nas redes sociais, no TikTok, num filme, num episódio de uma série, num anime. Então, muito da literatura pulp acabou perdendo porque antigamente você tinha como principal concorrente o rádio e, sei lá, talvez os jornais, a literatura que a gente considerava como literatura alta, mas ainda assim ela não competia porque o meio em que essa mesma literatura era publicada basicamente tinha como mesmo material, né, a polpa de celulose. Então muitas das vezes você tinha uma competição entre revistas, ou seja, qual tipo de revista, levando em consideração esse segmento, era muito, como eu posso dizer, era de fato útil, era de fato
comercializável, né? Comercial, no sentido de vai dar dinheiro pra gente, o público vai se interessar. Então hoje em dia eu diria que perdeu um pouco disso, apesar de que sempre vai existir a demanda. No Brasil você tem ainda assim, como eu posso dizer, alguns empreendimentos. Lá fora você tem também algumas outras revistas, né, que foram, como eu posso dizer, se distanciando daquele molde clássico de literatura pulp e hoje trazem um quê novo, né, uma estética um pouco mais elaborada, uma estética um pouco mais... não estética, mas assim, uma proposta um pouco mais desconstruída, né? Até porque muito do que a gente via nessas revistas hoje são consideradas, né, histórias saturadas, ou seja, aquela época não era necessariamente clichê, mas hoje em dia, pelo fato de que essas histórias foram tão trabalhadas e retrabalhadas, as pessoas não têm interesse. Mas a temática continua sendo muito interessante. É por isso que muitos autores se catapultaram, né, com essas histórias. Eles meio que utilizaram as revistas pulp como escalada, né, ou seja, uma etapa do seu processo editorial, processo de autopublicação, de autoinserção nesse mercado, e depois foram publicar romances, foram publicar revistas próprias. Então as duas principais, né, eram a Weird Tales e a Astounding. Claro que você tinha outros, mas porque a nossa proposta aqui de comentar, né, de fantasia, horror cósmico, ficção científica, essas eram as duas histórias principais. E eu primeiro gostaria de parabenizar, né, a organização por Romeu Martins, porque além de muito bem traduzidas, deixa eu ver quem fez a tradução dessa narrativa aqui, editor-chefe, tradutor foi também o Romeu Martins. As histórias são muito boas mesmo, e isso é uma coisa que eu acho que essa literatura tem como vantagem, né? É que ela ressoa muito melhor com o público de hoje em dia, porque eu não diria que é imediatista no sentido de que as coisas acontecem muito rapidamente, mas você tem uma coisa aqui que a literatura clássica já tinha, né? Que era o fato de que muito do investimento vinha por parte do leitor, no sentido de que ele lia bastante, ele acompanhava aquele personagem até a história ter o seu payoff, ou seja, até a história pagar o entretenimento de volta. Então, se você pegar a literatura clássica, então, como Dostoiévski, sei lá, o próprio Dumas, apesar de que o Dumas ele já tinha em consideração essa coisa do folhetim também, porque muito de seu material era publicado em folhetim, mas se você pegar esses clássicos da literatura russa, então Dostoiévski, Tolstói, se você pegar os clássicos da literatura inglesa, como Shakespeare, e outros clássicos também ao redor do mundo, tipo o próprio Herman Melville, né, na literatura norte-americana é um exemplo disso, Machado de Assis aqui no Brasil. Se você levar em consideração como esses escritores trabalhavam, a maior parte deles levava em consideração a narrativa episódica como uma etapa para construir um todo, ou seja, você está lendo essa coisa que até agora é inútil e desinteressante, porque ao final da obra, né, quando você analisar no todo, a sua experiência terá sido pagada, né, teria sido recompensada por uma construção de personagem de qualidade, por uma construção de narrativa de qualidade, e muitas vezes isso acontecia, é óbvio. Mas e as pessoas que já queriam pular essa parte? E as pessoas que queriam algo não mais imediato no ponto de vista de que elas não queriam ler a mesma quantidade de palavras, a mesma quantidade de material, mas as pessoas que queriam algo um pouco mais voltado para dinamicidade, o que essas pessoas tinham? Então foi na literatura pulp que muitos desses personagens que a gente vê, né, clássicos, se você pegar o Tarzan do Edgar Rice Burroughs, o Zorro, se você pegar personagens como Conan do Robert E. Howard, Solomon Kane, Bray McMorn, personagens, né, os mitos de Cthulhu do H.P. Lovecraft, na literatura pulp os escritores eles meio que inverteram esse papel, né? Então, o que acontecia era que você tinha uma grande quantidade de infodump, de informação e de construção que não dizia respeito à história que estava se passando, mas depois, quando o personagem, quando o plot era introduzido, meio que essa história ganhava vida, né? Justamente pela quantidade de informação
previamente obtida nos capítulos iniciais, ou até mesmo em grande parte, né, da primeira metade do livro, do primeiro terço do livro, era gastado, né, era gasto justamente com você se familiarizando, né, com, digamos assim, as peças que compõem aquela narrativa, mas não dizia respeito ao entretenimento da narrativa por si só. Já na literatura pulp, uma coisa que você vai perceber, se você pegar qualquer conto dessa época, é que era muito do contrário. Primeiro vem o impacto e depois vem a quantidade de informação que se espera de uma construção de narrativa um pouco mais complexa, de personagens que eles têm um arco narrativo um pouco mais elaborado. Então o que acontecia era que se você pegava personagens como Conan, por exemplo, ou então personagens de histórias Lovecraftianas, o personagem, ele começava de maneira bem rasa, só que ele ia se aprofundando à medida que a história avançava ou que as histórias avançavam. Então, por exemplo, nos personagens Lovecraftianos, se você pegar o caso de Charles Dexter Ward, você percebe que muito da narrativa se centra no mistério, e pelo mistério ficar interessante, o escritor empreende no personagem, né? Empreende a construção de personagem. E nessa literatura clássica, muito era tido como personagem, consequentemente a história ficava, como eu posso dizer, tudo era construído para que essa história se desenvolvesse de modo que você ia muito além do personagem, apesar de muitas dessas narrativas clássicas também serem introspectivas. O que eu gostei aqui, principalmente, né, foi justamente a estética. Então, uma coisa que você vai perceber, cara, eu vou até colocar aqui, mas eu vou também ver como eu estou usando o chroma key, vocês devem ver de fundo muito dessa estética clássica, e eu também vou colocar na tela algumas das imagens, né? Mas, cara, o estilo desses escritores é muito original. Você percebe nitidamente, é quase como se você tem vamos levar em consideração a música. Você tem um estilo de música muito bem estabelecido e de repente vem alguém que quebra completamente a maneira de fazer música que você conhecia, né, que as pessoas estavam habituadas. Isso, claro que causa muita estranheza, principalmente aquelas pessoas que estavam mais habituadas aos moldes clássicos de produzir, né, de produção. No caso da literatura, né, você tinha a cátedra, né, a academia, que via muito dessa literatura como sendo uma literatura pormenorizada, né, uma literatura inferior, mas, ao mesmo tempo, ela acaba influenciando a futura geração, né? Então, as futuras gerações, muitos dos escritores que se tornaram clássicos, eles acabaram sendo influenciados por essas narrativas, e hoje o que a gente chama de clássico moderno, né, autores gigantescos, eles também foram influenciados por essas histórias. Então, se você pega o George R. R. Martin, por exemplo, que é o escritor, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, muito das histórias ele pega a influência dessas narrativas clássicas. Então é difícil você não pegar uma entrevista em que esses escritores não estejam falando sobre as histórias que eles consumiam e não lhe citar uma história que fazia parte da literatura clássica pulp, né? Esse tipo de literatura. Então, se você pegar esse caso, né, o próprio Stephen King também, e tantos outros, inúmeros outros têm como essa influência. Então, acho que, para responder, né, eu não sei como é que vai ser a thumb, mas eu tenho certeza que a temática desse vídeo vai ser sobre as histórias que a gente vê hoje e as histórias que a gente via no passado, né? Será que nós pioramos como leitores? Eu acho que não, mas eu acredito que as tendências do mercado inevitavelmente influenciam como as futuras gerações de escritores vão levar em consideração a produção de seu conteúdo. E eu acho que nessa época, na época da literatura pulp, justamente porque não existia tanta competição, as histórias conseguiam ser bizarras e o bizarro falava por si próprio. Hoje em dia, a história ser bizarra não basta, ela tem que cativar e, consequentemente, muito do que os narradores utilizam, muito do que os escritores utilizam, acaba sendo enxugado, né? Qual que é uma das soluções? Enxugar o máximo, entregar o maior impacto possível, e a construção acaba ficando um pouco de lado, ou às vezes ela acaba ficando um pouco incongruente. Então você tem diversos personagens que acabam soando como se fossem rasos, mas eu não diria que isso é necessariamente culpa, de novo, somente do escritor. O mercado, hoje em dia, para quem escreve, está muito mais
como eu posso dizer, muito mais feroz, muito mais brutal, então você compete com tudo. Então hoje em dia o escritor tem um trabalho muito mais elevado no sentido de que ele muitas das vezes vai ter que fazer uma decisão narrativa que vai empobrecer a história, mas que vai fazer com que, do ponto de vista comercial, ela seja vendável. Então eu acho que nós recebemos muita influência dessa época. E é claro que existem tendências e movimentos literários. Hoje no Brasil, por exemplo, você tem a revista do Jean Gabriel Álamo, por exemplo, a revista Literatura Fantástica, né, Barbárie Fantástica, entre muitas outras. E eu acho que são muito boas, não perdem nada para essas histórias clássicas. Muito pelo contrário, muitas dessas narrativas novas trazem autores que, apesar de não serem os autores mainstream, né, os clássicos que você vai ver, ou então as trends que você vai ver no sentido de escritores que vão alavancar milhões e milhões de dólares, né, ou milhões de reais nas suas publicações, tanto nacionais quanto internacionais, mas ainda assim trazem aquela coisa da diversão, aquela coisa do fantástico, que isso é algo que eu gosto muito dessa literatura, e eu fico feliz quando eu vejo resgates como esses. Mas me digam aí se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal também, para não perderem os próximos vídeos. No Universo Antares tem diversos vídeos sobre literatura, mais com foco em terror. No meu canal tem muito relacionado a fantasia, literatura, cinema, RPG de mesa, enfim, tudo que der na telha e que eu acho que diz respeito, né, ao que eu gosto de consumir e eu acho que outras pessoas gostariam de consumir também, eu acabo produzindo conteúdo. Então é isso, muito obrigado pela participação de vocês e eu vejo vocês em outro vídeo. Até mais, tchau, tchau.